paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Atos 4. Amém? Todos acharam? Sim? Não? A gente vai ler a partir do versículo 23. Vai ser dito pra gente: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso Pai. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu povo... Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Nesse primeiro momento, eu quero destacar que eles foram pressionados, basicamente. Porque aqui no caso a pressão que eles estavam sofrendo é porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. E tanto Pôncio Pilatos como Herodes, nenhum dos dois gostaram que isso estivesse acontecendo, que as pessoas realmente estivessem dando ouvidos a eles. Então, a atitude que eles tiveram foi exatamente de chamar os dois e falar assim: olha, vocês precisam parar, porque isso não está me favorecendo, isso não está sendo bom para o nosso reinado aqui. Então vocês precisam realmente parar o que vocês estão fazendo aí de proclamar o Senhor, porque isso não está funcionando aqui para a gente. E basicamente esse parar deles foi quase que uma ameaça. Na verdade foi uma ameaça, porque eles olharam e falaram: ou vocês param, ou a gente vai ter que tomar medidas contra isso. E nesse momento eu imagino que o coração deles ficou bastante aflito, no sentido de: meu Deus, estamos sendo ameaçados de morte por pregar a palavra do Senhor. Entretanto, a primeira decisão que eles tiveram não foi de vamos armar um plano contra eles, vamos arranjar uma forma de fazer isso de forma escondida, vamos, sei lá, dar o nosso jeito para que ou parar de fazer mesmo, ou que a gente consiga fazer, só que de uma forma escondida, para que a gente não sofra essa perseguição que estamos sofrendo. Não, essa não foi a decisão deles. A decisão que eles tiveram foi exatamente de ir buscar no Senhor o direcionamento do que eles deveriam fazer, primeiramente. E lendo o texto, a gente consegue perceber que a oração que eles fazem
é dividida em etapas. E a primeira etapa que eles usam na oração deles é a exaltação e adoração ao Senhor, reconhecendo a grandeza dele. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer nessa manhã. A gente vai cantar seguindo a mesma ideia da oração que eles fizeram. Então, nesse primeiro momento, que possamos adorar ao Senhor, dizendo que Ele é exaltado e que Ele é o Senhor sobre céus e terra. Amém? Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus.
aonde eles olharam e disseram, antes de começar o show deles ali, eles falaram: olha, as nossas músicas, elas não vêm de nós mesmos, não somos nós quem fazemos essas músicas, mas são músicas inspiradas na palavra do Senhor, nós cantamos a palavra do Senhor. E por isso é uma banda que nós gostamos muito, pelo menos eu, minha família, acredito que meu tio também gosta, porque ele estava lá no dia. Mas é importante que a gente cante aquilo que é a palavra do Senhor, porque se a gente estiver baseado na palavra do Senhor, não será mentira, e ainda mais será uma adoração ao Senhor. Então que nesse momento nós possamos cantar com o nosso melhor, amém? A imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim.
E bom, pensando nisso, nós vamos para a próxima música. Aí vocês podem olhar para mim e falar assim: nossa, Lucas, mas a gente cantou essa música na semana passada, você colocou ela de novo? E o que eu tenho a dizer para vocês é: no momento de luta e batalha em que eles estavam enfrentando, que era exatamente o momento de perseguição deles, o primeiro passo deles foi ir buscar ao Senhor para saber o que eles deveriam fazer, como eles deveriam prosseguir. Com exaltações, primeiramente ao Senhor. Segundo, orando a palavra do Senhor, a própria palavra do Senhor. E em terceiro lugar, eles não pediram que o Senhor os tirasse daquela situação. Eles não pediram fuga da situação. Mas a oração deles foi para que o Senhor desse a eles coragem e ousadia para continuar levando a palavra e cumprindo a missão a qual o Senhor tinha chamado a eles. E isso é interessante, porque para nós muitas vezes a gente olha as situações de dificuldade e a gente começa a orar: Senhor, me tira daqui, me ajuda a sair daqui, em nome de Jesus, por favor, eu não gosto de estar aqui, por favor, Senhor, tira essa luta de mim. Ao invés de orar ao Senhor: Senhor, me dá coragem para passar por essa batalha da melhor forma, para passar por essa batalha glorificando ao Teu santo nome, sendo usado pelo Senhor mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta. E é interessante que, basicamente, instantaneamente, depois que eles terminam a oração dele, fala que tudo tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e depois eles tiveram coragem e ousadia para continuar levando a palavra do Senhor. Ou seja, não houve desistência, mas houve coragem até o fim. Então, essa música, o Senhor tocou no meu coração para que ela permanecesse, porque às vezes falta nas nossas orações pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo com verdade no nosso coração, e para realmente glorificar ao nome dele, não somente para eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, mas para guardar para mim. Não, que possamos ser cheios do Espírito Santo para poder levar a palavra do Senhor e proclamar o reino dele com coragem e ousadia, vivendo o reino e mostrando para as pessoas quem é o verdadeiro rei. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito,
enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, adore! As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Que da mesma forma como oramos ao Senhor para que Ele encha a nossa vida, possamos orar para que Ele também reine em cada uma das nossas vidas, seja o Rei sobre as nossas vidas, e para que a gente não venha querer viver pela nossa própria vontade, mas que possamos viver orando para que Ele nos conduza da forma como Ele deseja, para a honra e glória do reino dEle. Pensando nessa música, eu lembrei de uma devocional que eu fiz essa semana também, onde Pedro, se eu não me engano, foi chamado na casa de um centurião, que eu não lembro exatamente o nome dele no momento. Isso, Cornélio, exatamente. Pedro foi chamado na casa de Cornélio. Entretanto, o mais interessante dessa passagem em que eu estava lendo é que antes dele ser chamado na casa de Cornélio, ele teve uma visão. E ele não compreendeu muito bem a visão que ele tinha tido. Aonde a visão na qual o Senhor mostrou para ele era que haviam animais que estavam vindo em um lençol descendo do céu. E aí o Senhor olha para ele e fala: mata e come esses animais. E aí ele olha e fala assim: não, Senhor, eu não posso fazer, porque senão seria impuro da minha parte. E aí Deus olha para ele e fala: como que você pode dizer se é impuro se eu purifiquei? E no momento Pedro não entendeu o porquê que aquilo havia acontecido. Posteriormente vieram os centuriões, de Cornélio, bateram na porta e falaram com quem abriu para eles, que no caso não havia sido Pedro. Só que Pedro estava no andar de cima e ele ouviu o Senhor falando com ele: desce e fala com eles que você vai com eles, porque sou eu que estou te enviando. Pedro foi. Claro, Pedro primeiro convidou eles naquele dia, eles comeram, os soldados explicaram para Pedro qual era a situação basicamente, e ele foi para a casa de Cornélio no dia seguinte. Quando eles estavam ali, ele entrou, viu um monte de gentios, onde naquela época, teoricamente, os gentios eram considerados pessoas que não mereciam basicamente Jesus, no caso. E aí Pedro entra ali, vê um monte de gentios, e o mais interessante para mim é que Cornélio olha para ele e fala: olha, o Senhor disse que você tinha algo a dizer para mim, e Ele me disse para que eu buscasse por você. Então, o que você tem a dizer para mim?
E naquela hora, eu diria, Pedro não sabia exatamente o que ele tinha que dizer não, viu? Pedro estava ali, mas ele olhou e pensou, não sei o que dizer, mas vamos lá. E ali ele foi usado pelo Espírito Santo do Senhor e proclamou a palavra do Senhor aos gentios. E essa história, ela é interessante porque ela nos ensina que, independente de quem você é, da sua religião, seja gentil, seja judeu, o Senhor não permite com que a gente julgue as outras religiões, mas Ele nos ensina o acolher aos outros, da forma como Ele mesmo fez enquanto Ele estava aqui, e falar da palavra do Senhor aos outros. É o acolher e o falar. E isso pode gerar isso é plantar a semente do Senhor no coração do outro. Então, refletindo sobre isso, que nós possamos proclamar o reino dessa forma, tendo a ousadia de ouvir ao Senhor e sermos levados por Ele a fazer coisas que às vezes está fora do nosso conforto, mas que vai honrar e vai glorificar ao nome dEle. Amém? Que possamos cantar para que Ele reine em cada um de nós. E uma outra coisa, talvez pareça um pouco diferente, mas eu peço para que os irmãos também colaborem batendo suas palmas junto com o nosso amigo Pedro aqui. Amém? E ânimo, claro. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. A gente vai se animando e vai dando calor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, grandioso Pai, Senhor sobre a criação, Deus em quem todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Louvado seja o teu grandioso e poderoso nome nessa manhã. Obrigado, Pai, pela tua bondade, fidelidade, pelo teu amor e por nos ensinar a viver o teu reino dia após dia, Pai. Porque não somos nós quem fazemos, mas é o Senhor quem faz através de cada uma das nossas vidas, Deus. Que possamos aprender a ter coragem e ousadia para levar a Tua Palavra onde é necessário, Pai. A não ter medo de servir ao Senhor ou de nos mostrar como verdadeiros cristãos, Deus. Por mais que soframos ameaças, por mais que soframos perseguições, Pai. Mas que assim como o Tiago diz, possamos ter alegria em poder sofrer pelo nome do Senhor, meu Deus.
Louvado e agradecido seja o Teu nome nessa manhã, que possamos verdadeiramente continuar prestando o nosso culto ao Senhor Jesus e que a Tua palavra possa falar através de cada um de nós, meu Pai, e falar em cada uma das nossas vidas também, Deus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Deus. Amém. 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 Passar por momento de ofertas. Amém. A graça e a paz, amém? Estava ali cantando e pensando, quão maravilhoso seria se todos nós fôssemos cheios do Espírito Santo, né? A gente pediu aí no nosso cântico, enche a minha vida, e eu falei, Senhor, se isso de fato fosse verdade em cada uma das nossas vidas, quão diferente nós seríamos, quão diferente a nossa comunidade seria, o nosso lar seria, né? Mas é que muitas vezes a gente ainda vive essa divisão entre deixar o Espírito Santo estar na nossa vida e a gente querer guiar a situação pelo nosso próprio esforço. Essa luta, ela ainda existe, né? E nós precisamos de fato e de verdade nos rendermos ao Senhor. E o versículo que eu vou meditar hoje não é de oferta, mas tem a ver com oferta. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É um versículo que deveria estar na sua mente, na porta da sua geladeira, e você já deveria saber de cor. Se você está ali na Bíblia, é porque você nem sabe de cor, igual eu. Vergonha para nós, que já deveríamos saber, né? Porque a palavra de Deus diz assim: assim, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou ler de novo. Assim, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você vai lavar uma louça? Para a glória de Deus. Você vai abençoar alguém com algum alimento que pediu ali na rua? Para a glória de Deus. Você vai trabalhar? Você não está trabalhando para o seu chefe, você está trabalhando para a glória de Deus. Deus te deu dons e talentos, use para a glória de Deus. O problema é que a gente não vive isso. A gente vive muito em função das nossas necessidades, né? E aí essa semana passada, eu estava falando assim, Deus, eu acho que as minhas contas estão maior do que o que eu vou receber. Eu preciso muito da sua ajuda para administrar esse dinheiro. Porque eu não quero deixar de pagar nada. E jamais eu quero deixar de dar o dízimo. Isso era eu e Deus, né? Mas Senhor... Aí teve um dia que eu fiquei com falta de paz por causa disso, olha só. Daí eu sentei e fui anotar lá, tal. Fui ver quanto que eu ia receber, tal. Eu falei, eu acho que vai dar. E eu acredito que Deus respondeu minha oração, porque não ia dar, agora está dando, então foi oração respondida, né? E o que isso me chamou a atenção? Como é que você faz quando você recebe o seu salário? Qual é a atitude que você tem? Você senta ou ajoelha, ora, apresenta diante de Deus aquilo que Ele te deu e pede sabedoria a Ele para você distribuir conforme o que Ele tem, ou você só vai lançando e dizer quem sobrar, sobrou para o mês que vem? Estou dizendo sobrar de conta, tá? Porque dinheiro dificilmente sobra. Como é que você faz a administração do seu dinheiro? Você já parou para pensar? Como é que você tem feito essa questão? Se você realmente tem chegado assim, está aqui, Senhor, o meu salário. Se você não tiver com dinheiro físico, está lá na sua conta. Senhor, eu recebi e eu quero te louvar por tudo que o Senhor colocou na minha mão. Mas se o Senhor não me der sabedoria para administrar, eu vou administrar mal. E vou passar o mês reclamando de coisas que eu não deveria reclamar porque o Senhor tem suprido. Todos nós somos super velhos de igreja, já deveríamos saber isso de cor, né? E ainda estamos precisando ser lembrados de que nós devemos chegar diante de Deus. Está aqui, o meu dízimo, a minha oferta. Está aqui aquilo que eu me comprometi esse mês para pagar. Porque quando você deixa de honrar um compromisso, você está fazendo para a glória de Deus? Está envergonhando o nome do Senhor. Eu e você.
Então nós precisamos adotar essa prática de chegar lá, está aqui, Senhor, eu quero te agradecer, e eu sei que o Senhor pode multiplicar. Nós fazemos isso todos os domingos, irmãos. Todos os domingos cada um de nós trazemos, ofertamos, e a gente dá graça. Por que você e eu não fazemos isso lá na nossa casa? Quando chega a aposentadoria, o salário, os rendimentos que você tem, você simplesmente se põe como o majoritário e sai fazendo a distribuição, sem falar com aquele que provê todas as coisas. Você já colocou os seus dons, aquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer, para abençoar a vida da outra pessoa sem cobrar nada? Como assim? Vou dar meu exemplo. Eu vejo que uma criança está necessitando de ajuda. Convido ela para receber umas aulas na minha casa, ou onde ela puder, e não cobro nada, porque Deus me deu e eu posso dar. Deus te abençoou para fazer uma faxina. Você faz para abençoar a vida daquela pessoa sem esperar nada em troca. Porque nós estamos muito monetários, a gente está muito aqui, ó. Se eu fizer eu recebo, se eu não fizer eu não recebo. Mas Deus não vê dessa forma. Então pensa, quanta coisa Deus colocou na sua mão. Às vezes Deus quer só que você vá lá na casa do irmão ajudar em algo que ele precisa. Deus não quer nem que você vá ofertar financeiramente. Mas isso vai de um coração disposto, porque tudo que nós fizermos precisa ser para a glória de Deus. Então meu convite nessa hora é para você refletir se a sua vida financeira tem sido para a glória de Deus. Porque se você vive reclamando, como eu, ou como outros, é porque não tem sido para a glória de Deus. Se você ainda não consegue dizimar e ofertar, é porque não tem sido para a glória de Deus. Porque toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é Rei soberano sobre todas as coisas. E nós, às vezes, na nossa pequenez, achamos que temos o domínio da nossa questão financeira. E quantas vezes nos perdemos com isso? E quantas vezes permitimos que essas questões financeiras perturbem a nossa mente, perturbem o nosso coração, roubem a nossa paz. E esquecemos que a nossa provisão, seja hoje, seja amanhã, seja quando quer que seja, vem das Tuas mãos. Senhor, minha oração nessa manhã é que a nossa vida financeira seja para glorificar o Teu nome, seja para honrar ao Senhor. Nos ensine, Senhor, a colocar diante do Senhor o que nós recebemos e os nossos compromissos, e buscarmos o Teu direcionamento, a Tua sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. É essa a minha oração por essa comunidade, para que ela seja bênção na vida de outras pessoas, seja financeiramente, seja com os dons que o Senhor tem nos dado, para que a gente possa viver, para glorificar e honrar o Deus grande que o Senhor é. Eu já agradeço por cada dízimo e cada oferta. E aquele irmão que sentiu tocado no coração de ter um posicionamento diferente em relação às suas finanças. Que o Teu Espírito Santo o ajude, Senhor, a ter coragem e ousadia em mudar. E poder testemunhar do que o Senhor está fazendo na vida dele. É esse o meu pedido, o meu agradecimento, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Você é convidado para trazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém?
irmãos, são tantas as lutas que nós enfrentamos, tantas dificuldades, às vezes elas são conosco e às vezes são com pessoas que nós conhecemos, que amamos, e em todas elas nós enfrentamos grandes desafios, né? E é disso que nós vamos compartilhar hoje, os grandes desafios da vida espiritual. Enquanto o Lucas ministrava ali, falando sobre o louvor para sermos cheios do Espírito, para que o Espírito enchesse as nossas vidas, ele falou que muitas vezes nós oramos a Deus para que Deus nos tire dos momentos difíceis de sofrimentos e lutas, né? Quando deveríamos pedir ao Senhor que Ele nos fortalecesse, né? E diante disso eu me lembrei do texto de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia e temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é exatamente isso, muitas vezes nós agimos com covardia e com temor diante das dificuldades, diante de desafios que o mundo nos oferece, diante que as situações nos oferecem. E para enfrentar esses grandes desafios da vida espiritual, nós precisamos ter o nosso interior transformado pelo poder de Deus. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer. Mas isso não acontece num estalar de dedos ou num piscar de olhos, não é do dia para a noite, isso é um processo. E nos dias em que nós vivemos, nós vemos que as pessoas têm acesso a tudo, né? A comunicação, nunca estivemos tão conectados como nos dias atuais. Estar conectado é estar no mundo, né? Se você não está conectado, se não tem uma rede social, não tem um Facebook, um Instagram, um WhatsApp, você não vive neste mundo, né? Basicamente. Nunca tivemos tanta informação à nossa disposição. Conexão, informação e comunicação. E nunca estivemos tão ansiosos e tão perdidos como estamos atualmente. Por que será que isso acontece conosco, né? Se nós temos tanto à nossa disposição, por que tanta ansiedade? Por que estamos tão perdidos? A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 22, verso 29, o Senhor diz: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Estamos errados por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que muitas vezes nós andamos perdidos na nossa vida, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder do Deus que a Escritura revela. E à medida que nós vivemos, nós pensamos que os grandes desafios espirituais para a nossa vida espiritual é fazer alguma coisa para Deus, quando na realidade o maior desafio que nós enfrentamos na nossa vida espiritual é permitir que Deus faça algo dentro de nós. Não é aquilo que a gente pensa em fazer para Deus, ou a obra de Deus, ou isso. Esse não é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio é permitir que Ele faça algo profundo e verdadeiro dentro de nós. Porque quando nós observamos, a nossa maior luta não é contra as coisas externas, mas é contra aquilo que habita dentro de nós. Essa é a maior luta que nós enfrentamos. É permitir que Deus transforme o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos realmente fortalecidos para enfrentar as coisas externas. E à medida que nós pensamos
nessas questões, eu gostaria de falar um pouco, né? Eu trouxe 3 grandes desafios para a vida espiritual. E esses 3 grandes desafios, a gente poderia pegar várias pessoas, mas como a gente tem uma intimidade um pouco mais, né, constante com o apóstolo Pedro, então vou trazer o apóstolo Pedro para a gente conversar um pouquinho, né? Eu poderia usar inclusive o Timóteo, que foi o texto, né, de que o Senhor não nos deu espírito de temor ou covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E esse texto também pode se encaixar no que a gente vai falar do Pedro. O Pedro é aquela figura que muitas vezes parece conosco. A gente olha o Pedro e vê o que o Pedro faz, como ele vive, e muitas vezes a gente se identifica com ele. Não é verdade? A gente sente, o Pedro é aquele, dentre os apóstolos ali, os discípulos que caminhavam com Jesus mais próximos, o Pedro, nós cremos que era o que tinha um pouco mais de idade, por já ser casado e tudo mais. Os outros nós cremos que eram ainda adolescentes. E o Pedro, ele já tinha vivido algumas coisas que talvez os outros ainda não tinham vivido, ou que ainda iriam viver. Vemos o Pedro como um trabalhador, levanta ainda de madrugada para trabalhar e ganhar o pão de cada dia, numa sociedade em que apenas aqueles que tinham grandes habilidades de leitura, de interpretação, de decorar os textos, eram realmente vistos com bons olhos. Eram chamados para ser discípulos de grandes mestres. Agora, aqueles que não conseguiam interpretar a Escritura, decorar a Escritura, estes eram mandados embora. Olha, vai embora, vai para a tua casa e vai aprender a profissão do seu pai. E a sua vida vai ser isso. Você não é bom o suficiente para ler a Escritura, para seguir um mestre e ser alguém para ensinar outros. Então você vai fazer o trabalho braçal. E manda o Pedro embora. O Pedro com certeza estava nesse grupinho que não era bom e que foi rejeitado. Não tinha como Pedro seguir um mestre, porque o Pedro não tinha a capacidade necessária, de acordo com aqueles que avaliavam, os rabinos, para permanecer ali entre aspas, né, os melhores. Então Pedro aprende a pescar, e vai pescar, aprende com seu pai a pescar, e isso se torna a sua profissão. Pedro se torna um pescador, dia a dia, sol a sol, madrugada a madrugada. Ele estava ali, trabalhando, até que Jesus encontra Pedro. Porque é assim que Jesus encontra as pessoas. Ele encontra as pessoas na sua vida diária, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas atividades. Ele encontra Pedro, trabalhando arduamente. Ele encontra o Pedro pescando, e lá em Mateus 4:19... ele chama o Pedro para segui-lo. Ele fala para o Pedro: venha e siga-me. Na prática, Jesus, ele estava dizendo: olha, os rabinos, os mestres, eles não te escolheram, mas eu te escolhi. Quando Jesus disse para ele: ó, vem e me segue, Jesus está dizendo para ele: olha, os rabinos não te escolheram, mas eu te escolhi. Eu quero que você me siga. Jesus ali começa a transformar a rejeição em chamado. Uma transformação inicial. Mas, quando Jesus fala: vem e me segue, o Pedro não estava pronto ainda. Era só o primeiro passo. Pedro ouviu o chamado e obedeceu a esse chamado. Mas tinha um processo ainda para acontecer na vida do Pedro. E que aqueles que conhecem a história de Pedro sabem muito bem os perrengues que ele passou, né? As dificuldades que ele enfrentou. E quando nós pensamos nos grandes desafios da vida espiritual, o primeiro grande desafio que eu quero trazer é que Deus transforma o medo em confiança. Deus transforma o medo em confiança.
Se eu pegar o texto de Timóteo, é o espírito de poder. Não é do dia para a noite, é um processo. Ele transforma o medo em confiança pelo poder do Espírito Santo. Se olharmos o texto de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver como é que Deus transforma o medo em confiança. Mateus 14, a partir do verso 22. Os discípulos haviam acabado de ver Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de pessoas. Após esse grande milagre, o Senhor diz para os discípulos: olha, agora vocês voltem para Galiléia, pegam um barco aqui e vão para o outro lado. E eles entraram no barco, e já era noite, e começaram a sua travessia. E no meio daquela travessia, nós vemos que o mar se agitou, uma tempestade se levantou, o barco era jogado para lá e para cá, e Jesus não estava no barco. Jesus não tinha entrado no barco com eles. Em alta madrugada, Jesus fala para eles: olha, quando o Senhor fala para eles, olha, entra no barco e vai. E Jesus foi para onde? Ele foi para a presença do Pai, para um lugar para estar sozinho com o Pai, porque ele tinha passado o dia com a multidão, multiplicando o pão, fazendo milagre. Ele precisava centralizar novamente o seu coração e as suas emoções diante das necessidades humanas. E ele vai para a presença do Pai sozinho, enquanto os discípulos vão atravessar o mar. Uma tempestade chega, as ondas começam a sacudir o barco e eles se desesperam. E ali, enquanto no meio da escuridão, onde o medo estava tomando conta do coração deles, eles veem algo brilhante andando sobre as águas. E aquele que brilha e anda sobre as águas é Jesus. Nós sabemos, né? Mas para eles, no meio da noite, aquela escuridão, rapaz, é um fantasma. Jesus, socorre! Eles olharam e acharam que era um fantasma. E aí Jesus fala para eles: olha, sou eu, calma. E aí o Pedro fala: ó, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir aí. Jesus fala: então vem. Pedro então sai do barco. Já imaginou Pedro saindo do barco? Um pezinho, põe o pezinho para ver, opa, vai afundar. Não vai afundar, não afundou. Pois o primeiro saiu, não afundou. Tirou, pôs o segundo, não afundou. E isso com ele olhando para Jesus. Ele começa a andar sobre as águas na direção de Jesus. Mas aí de repente ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar as ondas, a tempestade. Ele sente o vento forte batendo e ele começa a afundar. Nessa hora, irmão, não dá para a gente fazer aquela oração, né, de primeiro exaltar o Senhor é grande, é maravilhoso, é bendito, é isso. Não dá, irmão, está afundando. Senhor, salva-me! Na hora pegou, vem cá, colega, onde você vai? Não afunda não. Olha para mim. Olha para mim. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou os olhos de Jesus e deixou que o medo tomasse o seu coração. Enquanto ele olhava para Jesus, ele desfrutava de uma experiência extraordinária. Andar sobre as águas no meio de uma tempestade. O Pedro tinha história para contar, irmão. Apesar das várias brechas que ele dava, ele se lançava. Qual dos outros discípulos podia dizer assim: olha, eu andei sobre as águas? Mesmo que foi 2 passos, depois eu afundei, mas eu andei. Pelo menos um pouquinho eu criei em Jesus com todo o meu coração. E enquanto todo o meu coração e toda a minha confiança estavam nele, eu andei sobre as águas. Mas como todo ser humano, eu duvidei. Por um momento, uma fração de segundos que eu tirei os olhos de Jesus e olhei para o problema, para a tempestade, eu comecei a afundar. E esse é o nosso problema muitas vezes, irmãos.
O nosso coração muitas vezes ele está dividido. Nós começamos, não, eu vou. De repente a gente divide o olhar, divide a atenção, divide o coração. E já não cremos com tanta certeza, porque tiramos os olhos de Jesus. Esse é o conflito de muitos cristãos. Amam Jesus, mas vivem dominados pelo medo. E o medo, irmãos, é uma emoção que nós sentimos. Todos nós, em algum momento, sentimos medo de alguma coisa. Você lembra do que nós falamos na quinta-feira, aqueles que estavam aqui? Quando Adão, ele ouve os passos do Senhor, depois de ter vacilado, ele fala: eu tive medo porque ouvi os seus passos e me escondi porque eu estava nu. Ele sentiu medo pela primeira vez, porque ele desobedeceu a Deus. Pedro sentiu medo, o pavor, a sua vida entrou em risco porque ele tirou os olhos de Jesus e duvidou. Nós precisamos entender muitas vezes, irmãos, que aquele que anda sobre as águas também tem poder sobre as águas, e Ele é o único que tem poder para dominar as águas e as tempestades. Lembra que nós já vimos aqui que o mar é o símbolo do caos, porque ele é agitado, e ele está sempre trazendo de volta as coisas que estão lá no fundo, e ele não tem paz. O momento em que o mar se acalma é quando o mar ouve a voz do Todo-Poderoso, e ele se acalma. Assim como Deus acalma a tempestade, Ele também acalma o medo que muitas vezes toma o nosso coração. Pedro ali aprende que o Senhor, Ele não apenas, a voz do Senhor, Ele não apenas elimina a tempestade, mas Ele fortalece a fé do coração daquele que ouve e que não tira os olhos do Senhor. O maior problema que nós temos não é o tamanho da tempestade, é onde é que estão os nossos olhos. E aí eu me lembro, sabe daqueles filmes que a gente assiste quando tem que fazer uma travessia de uma ponte que está quase caindo? E aí, na hora de atravessar a ponte, a pessoa está, via de regra, a pessoa tem um medo tremendo de altura, né? E aí ele vai atravessar aquela ponte, ele não vou conseguir. Aí o outro lá fala para ele: olha para mim, olha nos meus olhos, não olha para baixo, olha nos meus olhos. E enquanto a pessoa está atravessando a ponte, olhando nos olhos do outro, ela não cai. A força não está na ponte, não está no equilíbrio da ponte, mas está nos olhos daquele que nós olhamos. Aonde os nossos olhos estão voltados, é isso que fortalece a nossa fé, para que consigamos atravessar. A nossa confiança, ela nasce naquele que nos conduz. Se eu olho para Jesus e os meus olhos estão nele, é Ele quem me conduz. E nada pode abalar a minha fé. Esse é o primeiro grande desafio da vida que nós enfrentamos, o medo. Todos nós enfrentamos medo. E se eu te perguntar hoje, você tem medo do quê? Não tenho medo de nada, pastor. Será? Todos nós temos medo de alguma coisa. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de decepcionar pessoas, medo de decepcionar um filho, uma filha, medo de decepcionar os pais, medo de insetos. Medo são os mais diversos tipos de medo que nós vivemos. Nós precisamos identificar quais são os nossos medos. E uma vez que nós entendemos quais são os nossos medos, olha para Jesus. Porque se nós fixarmos o nosso coração e os nossos olhos naquilo que nós temos medo,
nós não vamos vencê-lo, mas seremos paralisados pelo medo. E uma vez que o medo nos paralisa, ele vai gerar em nós ansiedades, crises de pânico, e vai nos impedir de continuar a nossa trajetória. Assim como Pedro, ele olhou, depois que ele afundou, Jesus pegou ele na mão, agora a gente vai voltar para o barco, e uma vez que eles entraram no barco, a tempestade parou. Os olhos de Pedro voltaram para Jesus. Pedro estava sendo seguro pela poderosa mão de Deus, e assim somos nós. Tem hora que não dá, irmão, para a gente fazer uma oração cheia de coisas, mas Senhor, salva-me, salva-me. Eu estou afundando, Senhor, eu estou afundando no medo, eu estou afundando porque eu tirei os olhos do Senhor. Salva-me, Senhor. E é nessa hora que Ele pega a nossa mão, porque se eu segurar a mão dele, talvez em algum momento eu fraqueje e solte, mas se Ele pegou a minha mão, acabou, eu vou estar seguro, porque eu estou nas mãos do Todo-Poderoso. O segundo grande desafio que nós enfrentamos na vida espiritual acontece quando Deus transforma a culpa em gratidão. E aí eu quero que você vá comigo lá para Lucas, no capítulo 22. Lucas 22. A partir do verso 54, ele vai contar para nós aquele episódio em que Jesus foi preso, os discípulos abandonaram Jesus, e Pedro acompanhava de longe, até que chega o momento em que ele entra ali no pátio do templo, e ele é questionado no pátio do templo sobre o relacionamento que ele tinha com Jesus. E aí lembra que Jesus, algumas horas antes, ele estava à mesa com Jesus, e Jesus falou para ele: olha Pedro, antes que o galo me cante 3 vezes, você vai me negar, você vai dizer que não me conhece. Ele falou: que isso, Senhor? Eu morro pelo Senhor, mas eu não te nego. E infelizmente, quando o Pedro foi questionado sobre o seu relacionamento com Jesus, por 3 vezes ele negou. Negou conhecer Jesus, negou estar com Jesus ou andar com Jesus. Eu não conheço esse Galileu, vocês são loucos. E na terceira vez que ele cantou, que ele negou, era o momento da troca da guarda, que era a questão do cantar do galo, né, que eles falam. E o Lucas registra muito claramente para nós, no verso 61, isso, verso 61, então o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, e o Pedro saiu dali chorando amargamente. Jesus não disse para ele: eu não falei para você que você ia me negar? Eu disse que você era fraco, que você não ia me... Não, ele não disse nada. Jesus não acusou, Jesus não humilhou, Jesus não gritou com ele, Jesus só olhou para o Pedro. Exatamente no momento em que ele negou o Senhor pela terceira vez. E aquele olhar de Jesus não era um olhar de acusação. Era um olhar de alguém que diz: eu te conheço. E quando eu disse que você ia me negar, eu não estava dizendo que você era fraco, ou que você iria fraquejar, eu estava preparando o seu coração para isso. Pedro encarou aquele olhar como uma acusação, e saiu dali para chorar amargamente, porque aquele olhar é o olhar que atravessa a nossa culpa, porque o Pedro se sentiu extremamente culpado por negar aquele com quem ele tinha andado pelos últimos 3 anos, aquele que tinha chamado ele para deixar de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens, um pescador de gente. E ele tinha negado um mestre. E naquela cultura, irmãos,
Quando nós negamos um mestre, é como se nós tivéssemos acabado com a nossa carreira. E o Pedro já não tinha sido escolhido pelos mestres, pelos rabinos. Ele foi escolhido por Jesus e agora ele estava negando esse mestre Jesus. A culpa estava consumindo o coração do Pedro. E ele sai com um desejo de morte. E existe uma diferença entre a culpa que conduz ao arrependimento e a vergonha que conduz ao desespero. Quando Pedro saiu dali e chorou, o Judas que o entregou se desesperou, perdeu a esperança. O Pedro que chorou voltou para Cristo, mas o Judas que havia perdido a esperança se afastou da graça. E aí a gente encontra o Pedro culpado lá no capítulo 21 de João. Quando Jesus encontra com ele e pergunta para ele: Pedro, você me ama? Não é que Jesus tivesse se esquecido ou duvidasse do amor de Pedro, mas é porque ele estava restaurando aquilo que havia sido quebrado. Cada negação e cada questionamento agora recebia uma oportunidade de amor. Cada uma das 3 negações receberam uma oportunidade de ser curado no questionamento de Jesus: Pedro, você me ama? E à medida que Pedro ia respondendo, a culpa foi se transformando em gratidão. E quem experimenta o perdão profundo nunca mais serve o Senhor por obrigação, mas serve por amor. A maturidade espiritual, ela não nasce da ausência de fracassos, mas nasce sim da experiência do perdão. Há um tempo atrás, lembra que eu trouxe aqui a imagem de um vaso que na cultura chinesa, japonesa, eles usam farelos de ouro para restaurar aquele vaso que foi quebrado, não escondendo as imperfeições, mas valorizando, porque ele foi quebrado e foi restaurado. E assim somos nós. Deus não esconde as nossas cicatrizes, assim como Ele não escondeu as dele, quando Ele ressuscitou. Ele disse: olha, se você não acredita que sou eu, toca aqui nas minhas feridas. Ele não escondeu as feridas, as cicatrizes, assim como Ele também nos chama. Todos nós vivemos em algum momento períodos de culpa na nossa vida. E a culpa é um sentimento que vai nos corroendo, irmãos, dia após dia. A culpa, ela vai trazendo peso, vai trazendo amargura, vai tirando a nossa vontade de viver. E nós não nos achamos mais dignos de nada. Apenas a graça tem poder para transformar a culpa em gratidão. Porque uma vez que a graça transforma a culpa em gratidão, nós servimos aquele que nos transformou, não por obrigação, mas por amor. E é isso que Pedro estava experimentando. Aquela culpa toda que ele trazia sobre si. Quando ele olha para os olhos de Jesus, parece que ela se multiplica pela eternidade. Mas quando ele é perguntado se ele o ama, o Pedro responde: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Assim como Adão teve a oportunidade, quando Deus pergunta para ele: Adão, onde você está? Era o momento dele chegar ao Senhor e dizer: Senhor, olha, eu estou escondido porque eu falhei, eu pequei. Não, ele disse: olha, eu tive medo porque eu ouvi os teus passos no jardim e eu me escondi porque estava nu. E aí Deus dá uma segunda oportunidade para ele. Você comeu do fruto que eu falei para você não comer, Adão? Era a segunda oportunidade de Adão para se arrepender.
para confessar o seu pecado. Mas ele diz: ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele joga a culpa na mulher e no próprio Deus. Deus dá a oportunidade à mulher: o que você fez? Ela também poderia ter assumido a sua responsabilidade, a sua culpa e confessado ali, mas não, ela joga: não, foi a serpente que me enganou. E assim nós fazemos muitas vezes, nós trazemos culpa no nosso coração, na nossa vida, e julgamos Deus a partir de nós mesmos. Imagina o Pedro olhando e falando: se eu neguei Jesus, Jesus nunca mais vai querer ter nada comigo, jamais Jesus vai querer me ver de novo, eu estou perdido porque eu neguei o Mestre diante da sociedade. Além de eu não ser bom para ser um discípulo desses rabinos aqui do mundo, o Messias veio, me chamou e eu o neguei. Estou perdido, estou acabado. E Jesus restaura, tira toda aquela culpa dele por meio da graça, e aquilo se transforma em gratidão, a gratidão que toma o coração e que transforma a vida. E o terceiro desafio da vida espiritual que nós precisamos passar é quando Deus transforma o isolamento em comunhão. O mesmo texto de João capítulo 21, após Jesus ter sido crucificado e ter sido lançado no túmulo, o Pedro volta a pescar. E não era apenas uma pesca, era uma desistência. Pedro havia desistido de ser aquilo que Deus disse que faria com ele, e faria dele um pescador de gente. O Pedro voltou a pescar, irmãos, abandonando, desistindo do propósito de Deus na vida dele. E muitas vezes as pessoas também vivem isso, por causa da culpa, de um erro. Elas voltam atrás, abandonam a comunhão com Deus, abandonam a igreja, abandonam os propósitos e os planos de Deus para eles, e falam: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque eu errei e eu falhei. Todos nós, irmãos, vamos falhar, vamos errar, vamos fracassar, provavelmente mais de uma vez na nossa vida. Talvez na nossa vida nós mais vamos errar do que acertar. Mas se nós tivermos um acerto verdadeiro, esse acerto vale a eternidade. E o Pedro, ele estava com Jesus, e ele estava com os discípulos, na realidade, né? Foram pescar. E enquanto isso o Senhor preparava uma mesa, com pão, com peixe. E quando eles chegam, o Senhor diz para eles: olha, tragam o que vocês acabaram de pegar. Está lá no verso 10. Jesus não preparou a mesa sozinho. Ele chamou eles para comunhão. Olha, o que vocês trouxeram? O que vocês pescaram lá? Traz para a mesa. Eu trouxe pão e peixe. Vocês pescaram mais alguns peixes? Tragam para a mesa também, para a gente poder compartilhar. Não era apenas um café da manhã, era uma aliança sendo restaurada. O convite de Jesus era esse. Ali, Jesus não estava apenas perdoando Pedro, mas estava recebendo Pedro de novo na sua mesa. Porque lá atrás, na mesa, quando o Senhor avisou Pedro: olha, você vai me negar. Ele falou: não, eu morro pelo Senhor, mas eu não nego. Ele havia falhado na sua fala na mesa. E agora Jesus estava montando uma nova mesa e dizendo para ele: olha, você tem lugar na minha mesa ainda, pode vir. Porque a mesa, ela sempre foi o símbolo do reino. E Jesus diz: você ainda tem lugar na minha mesa.
Antes de restaurar o ministério de Pedro, Jesus precisava restaurar o seu relacionamento com Pedro. Porque à medida que ele questionava o Pedro, você me ama? E ele respondia, sim, Senhor, eu te amo. Ele dizia, cuida das minhas ovelhas. Antes de dizer para cuidar das ovelhas, ele perguntava se ele amava. E assim é na nossa vida. Antes de Deus te chamar para o ministério, Ele precisa saber onde é que está o teu coração. Ele precisa provar o nosso coração. Ele precisa restaurar a nossa relação com Ele. Ele não quer que a gente fique servindo Ele à toa. Não, eu faço isso para Deus, isso para Deus, isso para Deus. Mas é a sua relação com Deus. Muitas vezes nós falamos de Deus, mas não falamos com Deus. E é isso que Jesus estava fazendo aqui. Ele estava restaurando o relacionamento antes de restaurar o ministério dele. E muitas vezes, na verdade, isso precisa acontecer conosco. Muitas vezes a gente se põe como um líder de ministério e não faz nada. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus não está bom. Quando nós estamos falhando no ministério, porque a nossa relação com o Senhor não está funcionando. Tem coisas que estão como prioridade no nosso coração e na nossa vida, e não é Deus. E aí Deus restaura a nossa relação, para depois restaurar o ministério. E nós entendemos que cada chamado, cada vez que o Senhor questionava para ele, olha, você me ama? Você me ama? Você me ama? Eu estou fortalecendo a sua identidade como meu discípulo, para que quando você for enviado como um discípulo meu, você tenha a autoridade necessária, porque o teu coração está no lugar certo. É interessante que Jesus ele começa com o siga, com o você me ama, com Pedro aqui, e ele termina lá no verso 19, o final do verso 19, do capítulo 21 de João, siga-me. De novo, Lá em Mateus 4 a gente viu ele chamando, olha, siga-me e eu vou fazer de você um pescador de gente. Até que isso acontecesse, Pedro teve que enfrentar 3 grandes desafios da sua vida espiritual: o medo, a culpa e o isolamento, porque depois de negar Jesus, ele se isolou de tudo e de todos. Até que o Senhor trouxe ele de volta para a mesa da comunhão, para restaurar o seu relacionamento e também o seu ministério. A solidão ela pode nos levar ao isolamento ou pode nos levar à solitude diante de Deus, porque o isolamento é fugir das pessoas, a solitude é nos aproximarmos de Deus, é estarmos a sós com Deus. E é isso que o Senhor muitas vezes quer conosco. Quem encontra com Deus passa a amar mais as pessoas. E é isso que aconteceu com Pedro. O Eugene Peterson, ele tem um livro que o título do livro é A Consequência do Discipulado, uma longa caminhada de obediência na mesma direção. Isso é discipulado. Se alguém te perguntar o que é discipulado, é uma longa caminhada de obediência na mesma direção. É assim que a gente discipula. Pedro não se tornou maduro da noite para o dia. Ele foi restaurado, ele foi transformado até que ele pudesse realmente caminhar seguindo Jesus. Todos nós carregamos 3 grandes lutas na nossa vida: o medo, a culpa e a solidão. Mas é o Evangelho
quando temos um encontro com Jesus, esse encontro responde a esses três grandes desafios. Porque Cristo, Ele acalma os nossos medos. Cristo perdoa a nossa culpa. E Cristo nos coloca de volta na mesa da comunhão. E aí eu me lembrei, de uma ilustração de um pastor que foi visitar um violinista. E ele viu um violino antigo, lá no canto, empoeirado. E aí ele perguntou para o violinista, que há muito já não tocava. Ele falou: olha, e esse violino aqui antigo? O que acontece com ele? Aí o violinista disse: isso aí tá desafinado, faz muito tempo. Então o pastor pegou aquele violino, afinou e colocou nas mãos do violinista. E aí ele começou a tocar, e toda a casa foi cheia daquele lindo som que ele tirou do violino. E isso ensina uma grande lição para nós. O violino nunca havia perdido o seu valor. Ele só estava no lugar errado. Ele precisava ser colocado nas mãos certas novamente. E assim somos nós. Quando nós temos medo, o medo normalmente é porque nós falhamos, erramos, nos decepcionamos, sentimos culpa e achamos que já não somos mais valiosos, que já não temos valor nenhum, e nos isolamos. E aí o bom pastor vem e fala: você não perdeu o valor, você só está no lugar errado, volta para a mesa da comunhão. O medo é normal, mas ele não pode te controlar. Olha para mim. A culpa acontece porque você estava querendo ser perfeito, e você não é perfeito, você nunca vai ser perfeito. Mas se o seu coração e os teus olhos estiverem no lugar certo, é a graça que vai transformar a culpa em gratidão, para que você possa realmente voltar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Quando nós voltamos para a mão do grande pastor, Ele não apenas nos conserta, mas Ele transforma a nossa vida, para que possamos tocar a vida de outras pessoas. Pedro começou como um pescador inseguro e terminou como um pregador de multidões. Ele começou afundando sobre as águas e terminou como alguém que sustentava muitas vezes a igreja e os irmãos como uma referência, juntamente com Tiago e outros queridos amados irmãos. Pedro começou negando Jesus e terminou morrendo de amor por Jesus, sendo crucificado de cabeça para baixo. O maior milagre de Pedro não foi andar sobre as águas, mas foi permitir que Deus transformasse o seu coração. Um coração já amargurado, endurecido. E essa continua sendo a grande obra do Espírito Santo hoje. Não apenas mudar as circunstâncias, mas transformar o nosso coração. Porque às vezes a circunstância não vai mudar, irmão. Mas é o seu coração que precisa mudar. É a sua forma de olhar a situação e a circunstância que precisa mudar. O grande desafio da vida espiritual é permitir que Deus transforme os nossos medos em confiança, a nossa culpa em gratidão e o nosso isolamento em comunhão. E essa transformação continua disponível para nós hoje. O desafio para nós, como igreja do Senhor, qual dessas três áreas ainda governa o seu coração? O medo, a culpa ou o isolamento? Se o medo te domina, obedeça a Jesus em algo que você tem adiado.
Se é o medo que está tomando o seu coração e não está te deixando tomar as decisões que precisa, eu tenho medo de tomar essa decisão. Confia no Senhor. Busque o Senhor e permita que Ele segure a sua mão. Não tire os olhos dele. Se é a culpa que tem dominado e aprisionado você, receba o perdão de Cristo e se reconcilie com o que for necessário. Às vezes nós permitimos que a culpa tome o nosso coração, irmãos, e nos tornamos prisioneiros da culpa, porque não nos perdoamos, não damos perdão e não recebemos o perdão. Então exercite nessa semana essa questão da culpa. E se porventura você tem se isolado, se é o isolamento que tem dominado e tem cercado a sua vida, volta para a mesa da comunhão. Ainda tem o seu lugar reservado ali. O Senhor preparou o lugar. O lugar da comunhão está reservado para você. Volte a participar da vida da igreja, da comunhão com os discípulos do Senhor. Exercite a comunhão no seu lar, na sua casa, com a sua família. Essa transformação espiritual, irmãos, ela vai acontecer à medida que todos os dias nós dissermos sim ao siga-me de Jesus. E todas as vezes que nós dizemos sim para seguir Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar as nossas dores diariamente, e assim estaremos dispostos e capacitados a seguir Jesus. Hoje nós somos chamados à mesa da comunhão, à mesa da Santa Ceia, para trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus, com símbolos de pão e carne, com símbolos de pão que representa a carne de Cristo que foi rasgada, e do cálice que representa o sangue de Jesus. É muito mais do que pão ou suco de uva. É na mesa que o Senhor anuncia o perdão, a reconciliação, a nova criação e uma nova aliança conosco. É nesse convite da mesa da ceia que o Senhor diz que há um lugar preparado para pecadores arrependidos, onde a recompensa não é para quem é perfeito, mas é para quem depende da graça. E nós somos chamados a essa mesa hoje. Quero te convidar a fechar os seus olhos e pensar neste momento o que tem dominado a sua vida: o medo, a culpa, o isolamento, a solidão. Hoje o Senhor quer transformar o medo em confiança, a culpa em gratidão e o isolamento em comunhão. Senhor, nós somos gratos a Ti porque muitas vezes nós nem precisamos dizer aquilo que se passa em nós, porque o Senhor nos sonda. E quando o Senhor nos pergunta, é porque o Senhor, além de querer ouvir a nossa voz, quer que nós também possamos ouvir aquilo que nós estamos dizendo. Por isso o Senhor pergunta ao Pedro: Pedro, você me ama? Assim como o Senhor pergunta para todos nós nesta manhã, se nós o amamos, porque o Senhor quer restaurar o nosso relacionamento contigo, antes de nos capacitar para o ministério. Oh Deus amado, bendito seja o Teu nome, porque nós sabemos que enfrentamos esses 3 grandes desafios na nossa vida, constantemente, Senhor. E nós sabemos que somente a transformação pelo poder do Santo Espírito pode nos capacitar a sermos vencedores sobre cada um deles. Somente a ação poderosa do Seu Santo Espírito em nós pode transformar o nosso coração e a nossa mente, pode curar os nossos olhos e ouvidos
e pode nos dar a disposição de coração necessária para obedecer o Teu mandamento. Ah, Senhor, toma a nossa mão nessa manhã e nos conduz para mais perto de Ti. Que nós possamos ouvir o Teu convite à mesa da comunhão, Senhor, e que nós possamos parar de fugir da Tua presença por medo, por vergonha, por culpa. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor, ouvir o nosso nome sendo pronunciado pelos Teus lábios nesta manhã, no mais profundo da nossa alma, nos chamando para a mesa, nos chamando para a comunhão, para uma nova vida, para um novo relacionamento, para sermos realmente novas criaturas, filhos e filhas amadas do Senhor. Oh Deus amado, que a culpa não pese sobre os nossos corações, que o medo não nos domine, e que o isolamento, Senhor, não conduza a nossa vida, mas que sejamos direcionados, ó Pai querido, pela confiança no Senhor, por uma fé inabalável, Pai. Que em nome de Jesus, nós possamos ser gratos pela culpa que nos foi tirada, e que nós possamos ter a certeza de que, como filhos e filhas amadas, nós ainda temos lugar à mesa do Senhor. Deus, que o amor do Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo adentre o nosso coração e mente, inunde todo o nosso ser e nos conduza à transformação necessária que o Senhor espera que aconteça em cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.